Hidan e Kakuzu enfrentavam Yugito em busca de sua besta com cauda, e após uma intensa batalha, a Jinchuriken do Duas Caudas sucumbiria ao ritual de Hidan, que a deixaria fora de combate, mas ainda viva. A dupla deixa ela aos cuidados de Zetsu Negro antes de partirem para o País do Fogo em busca do próximo Jinchuriken. Enquanto isso, a informação de que a mesma dupla da Akatsuki agiu em 7 locais diferentes de 5 países vizinhos chegou a Tsunade, que ficou em alerta para um inevitável confronto com a organização. No hospital, Kakashi informaria a Naruto que após sua recuperação, um treinamento muito árduo o aguardava. Mais tarde, Kakashi se encontra com Tsunade e ela comenta que leu o relatório dele sobre o novo jutsu que Naruto aprenderia. Ambos expressam dúvidas sobre se Naruto conseguiria, mas Kakashi acreditava que o Uzumaki tinha um objetivo claro em mente. No dia seguinte, já no campo de treinamento, Kakashi pede a Naruto que refaça o primeiro passo de seu treinamento para a mudança da natureza do chakra. Com um pequeno esforço, Naruto consegue executar a primeira etapa, cortando ao meio cada folha em suas mãos, mas logo se esgota por ainda não estar totalmente recuperado. Após recobrar a consciência, Naruto seria informado da segunda etapa do treinamento, que consistiria em cortar a queda d'água da cachoeira. Yamato então faz os preparativos para que Naruto começasse seu treinamento. 多重影分身の術みんな行くぞおっはっちくしょうくそ Como não estava obtendo os resultados que desejava, ele fica rapidamente impaciente. Naruto supõe que se usasse mais clones, adiantaria o processo, e mesmo ouvindo que estava progredindo muito acima da média e superando as expectativas, um determinado Naruto insiste que precisava alcançar Sasuke. Observando a determinação de Naruto, Kakashi pede a Yamato para fornecer as condições necessárias para o treinamento. Yamato faz a sua parte, e assim Uzumaki criaria centenas de clones das sombras para seu progresso, mas no final ainda não conseguiu ultrapassar essa etapa, o que estava o incomodando profundamente. Por outro lado, Hidan e Kakuzu chegam ao País do Fogo e se dirigem a um templo em busca do Jinchuriken, mas sua busca no local acaba sendo equivocada. Aproveitando a situação, Kakuzu, obcecado por dinheiro, decide enfrentar Chiriko, um monge que fazia parte dos 12 ninjas guardiões. Chiriko tinha a cabeça valendo 30 milhões no livro Bingo, porém para surpresa da dupla da Akatsuki, Chiriko não era tão fraco assim e oferece alguma dificuldade no combate, mas no final, ele assim como todos os monges ali acabariam sucumbindo ao ritual macabro de Hidan. Antes de seguirem para a Vila da Folha, a dupla da Akatsuki se dirige a um posto de troca para receber a recompensa pela cabeça de Chiriko. Tsunade, por sua vez, seria informada sobre o ocorrido por um dos monges do templo que não estava presente no momento do ataque. Ao saber da situação, a Hokage reúne 20 pelotões para ir em busca da dupla da Akatsuki. Antes de partirem, Asuma questiona Tsunade sobre o que aconteceu com Chiriko, e fica em choque ao descobrir que ele havia sido morto. Determinada a não permitir que a dupla da Akatsuki saísse do País do Fogo, Tsunade daria o sinal para que partissem em busca dos vilões. No caminho, Shikamaru diz a Asuma que parecia que ele conhecia Chiriko, então Asuma contaria que Chiriko era seu parceiro de guerra, do tempo que ele saiu de Konoha, e ficou conhecido como um dos 12 ninjas guardiões. Enquanto isso, Naruto vira a noite treinando incansavelmente, até que finalmente consegue cortar a queda d'água, concluindo a segunda parte do treinamento, acabando desmaiando de fome no final. Após uma pausa para comer e descansar, Naruto retorna, agora pronto para desenvolver seu próprio jutsu. Kakashi então demonstraria para Naruto que também conseguia fazer o Rasengan, deixando ele impressionado e um pouco indignado, pois Kakashi fazia com apenas uma mão, enquanto ele só conseguia com a ajuda de um clone. Kakashi explica a Naruto que o Rasengan era um jutsu que exigia uma mudança extrema na forma do chakra. É explicado a Naruto que ao adicionar a mudança de natureza e forma ao chakra, o poder do usuário cresce substancialmente. Kakashi ressalta que Naruto já havia dominado a mudança de forma, que era o seu Rasengan, e recentemente havia aprendido a mudança da natureza em seu treinamento. Isso anima Naruto, que pensa que seria fácil criar o seu novo jutsu. No entanto, Kakashi esclarece que não seria tão simples assim, já que ele mesmo não conseguiu combinar a mudança de chakra com sua mudança da natureza do raio no Rasengan, e além disso, o próprio quarto Hokage, o inventor do jutsu, também não conseguiu. Kakashi conta que o quarto Hokage desenvolveu o Rasengan com a intenção de adicionar sua própria natureza de chakra, tornando um jutsu basicamente incompleto. Ele revela que qualquer jutsu superior a esse seria igual ou até mais difícil de dominar. Kakashi diz que a partir de agora ele não podia mais ajudar e que Naruto teria que descobrir sozinho se seria capaz. No entanto, ele acreditava firmemente que Naruto era o único ninja capaz de alcançar tal feito e superar o quarto Hokage. Motivado por essas palavras, Naruto começaria seu árduo treinamento para desenvolver seu próprio jutsu. Shikamaru, Asuma e os outros chegam ao Templo do Fogo e ficam horrorizados ao ver o massacre causado pelos dois Akatsukis. Asuma perguntaria sobre o corpo de Chiriko e seria informado que os restos mortais dele não foram encontrados. Ligando a alta recompensa que Chiriko tinha ao mercado negro, eles deduzem que os Akatsuki
Akatsukis estariam com o corpo dele. Antes de prosseguirem, o monge responsável pelo templo pede a Asuma para permitir que ele fizesse uma oração para eles. Asuma concorda, e durante a oração, ele começaria a lembrar de todos os momentos que teve com Chiriko no passado. Após a conclusão da oração, Asuma declara que faria o possível para recuperar o corpo de Chiriko, mas o monge pediria para que ele não se arriscasse demais, pois ele também era um dos 12 ninjas guardiões e que tinha uma alta recompensa por sua cabeça. Asuma tranquiliza o monge, dizendo para ele não se preocupar, pois sua recompensa era 5 milhões a mais que a de Chiriko, alegando que ele era mais forte. Então eles logo prosseguem em busca dos Akatsukis. No caminho, percebendo que Asuma estava com uma postura mais séria, Shikamaru questionaria sobre a sua verdadeira relação com Chiriko. Asuma responderia que além dele e Chiriko serem antigos parceiros dos 12 ninjas guardiões, a relação deles era tão próxima quanto a de Shikamaru e Choji. Ele agradece a preocupação de Shikamaru, e alerta o grupo para não baixar a guarda ao encontrar os Akatsukis. Enquanto isso, Naruto continuava se esforçando para criar seu novo jutsu, enfrentando dificuldades e também tendo que se preocupar para não ser controlado pela Kyuubi, mas Yamato estava lá para ajudá-lo. ここが監禁所だ。さっさと行こうぜ、カグズ。待て、金を数える。俺は先に外に出てるぜ。 Enquanto Hidan aguardava Kakuzu do lado de fora, Asuma aparece para atacá-lo. Embora ele se defenda, Shikamaru consegue paralisá-lo, e os outros membros da equipe Asuma o apunhalam. No entanto, para surpresa de todos, Hidan ainda continuava vivo, mesmo sendo atingido em pontos vitais. Izumo pergunta se ele era imortal, e Hidan responde que isso era óbvio. Ao ver a marca na roupa de Asuma, Hidan reconhece-o como um dos ninjas guardiões. Shikamaru fica impressionado com as habilidades de Hidan, mas logo Kakuzu aparece por trás para atacar Shikamaru, que tenta se afastar e é protegido por Asuma, que pede para sua equipe se reagrupar. Kakuzu também reconhece a marca de Asuma, mas Hidan pede para que ele ficasse de fora da luta, dizendo que cuidaria da situação sozinho. Ele desenha um diagrama no chão com sangue, deixando Shikamaru em alerta. Asuma pede a Izumo e Kotetsu que deem suporte a Shikamaru contra Kakuzu, enquanto ele enfrentaria Hidan sozinho. Shikamaru percebe a estratégia de Asuma e comenta que essa não era a cara dele, mas Asuma minimiza a situação, dizendo a Shikamaru que não seria apenas uma mera peça de sacrifício, mencionando a confiança de ter Shikamaru com ele. Shikamaru entende e assume sua posição, enquanto Asuma parte para cima de Hidan, trocando golpes. Durante a luta, Hidan precisava se preocupar com o jutsu de Shikamaru que o perseguia. Hidan lança um ataque frontal em Asuma, que usa a mesma técnica que Chiriko usava para se defender e contra-atacar. Asuma lança shurikens, mas Hidan desvia, enquanto Shikamaru tenta prender o inimigo com sua técnica. Shikamaru ficaria preocupado ao notar que Kakuzu estava apenas observando. Hidan se deixa ser atingido e avança em direção a Shikamaru e os outros. Asuma o segue, mas acaba sendo surpreendido quando Hidan lança sua arma e o atinge de raspão no rosto. Asuma por sua vez usaria sua técnica de cinzas queimantes, e Hidan lambe o sangue de sua arma, posicionando-se dentro de seu pentagrama, mas seria atingido em cheio pela combinação de técnicas de Asuma. Depois da explosão, vemos Hidan com um corpo diferente, perguntando se aquilo havia doído, e logo em seguida, Asuma aparece com parte do corpo também afetado pelo ataque, deixando todos os seus companheiros em choque e apreensivos com a situação. Hidan afirmaria que já havia amaldiçoado Asuma e que o ritual começaria naquele momento. Ele pega uma lança pontuda, dizendo que todos os preparativos estavam completos. Asuma avança em sua direção, mas Hidan difere um ataque em sua própria perna, fazendo com que Asuma caia e sua perna começasse a sangrar. Asuma percebe que de alguma forma, seu corpo estava conectado ao de Hidan. Decidido a pôr um fim em Asuma, Hidan começa a mirar a lança em seu próprio coração, mas antes que pudesse se golpear, Shikamaru conseguiria paralisá-lo a tempo com seu jutsu. Kotetsu e Izumo demonstram frustração por não poderem matar Hidan, pois se fizessem isso, Asuma morreria também, e Shikamaru por sua vez, estava com dificuldades para manter Hidan paralisado. Enquanto isso, Kakuzu diz a Hidan que se demorasse mais, ele daria uma ajuda, mas Hidan rejeita, afirmando que daria um jeito sozinho. Enquanto Shikamaru ligava os pontos para lidar com o jutsu de Hidan, ele lembra de quando Hidan mencionou seu deus, julgamento, maldição e ritual, recordando de todos os processos que Hidan fez, o pentagrama, a lambida no sangue de Asuma em sua arma, e Hidan se dirigindo para dentro do pentagrama e mudando sua aparência. Finalmente Shikamaru descobre como o jutsu funcionava. Shikamaru começa a fazer movimentos para que Hidan saísse de dentro do pentagrama, explicando como funciona o jutsu do inimigo. Ele conta que o Akatsuki usava sua arma para ferir o adversário e obter o sangue necessário para invocar a maldição, que só podia
podia ser utilizada completamente estando dentro do pentagrama. Todos ficam impressionados com a inteligência de Shikamaru ao descobrir o segredo do jutsu de Hidan. Shikamaru retira Hidan completamente do desenho, e para ter certeza da descoberta, Asuma atira em Hidan na orelha, e a revelação de Shikamaru se confirma. Shikamaru então perfura Hidan com suas sombras, e Asuma se aproxima para garantir que o inimigo seja derrotado de uma vez por todas. Com Hidan derrubado, o grupo de Konoha só precisava lidar com Kakuzu. No entanto, Kakuzu comenta sarcasticamente que se Hidan queria ajuda, deveria ter pedido antes, enquanto a cabeça decapitada de Hidan responderia irritada, deixando Shikamaru e os outros incrédulos diante da bizarra situação. Kakuzu responderia que Hidan não estava em posição de reclamar, e Hidan de certa forma, pede desculpas por pedir para ele não se meter antes, e de forma carinhosa, Hidan pede para que Kakuzu junte seu corpo novamente. Asuma não acreditava que mesmo nessa condição, Hidan continuava vivo, e enquanto seus companheiros estavam assustados com a imortalidade do inimigo, Shikamaru tenta ver o lado positivo, afirmando que nessa condição, Hidan não poderia fazer nada e que agora só restava lidar com Kakuzu, embora tivesse preocupado com a força e velocidade do oponente. Bastante ferido e com Shikamaru no limite, Asuma pensa na possibilidade de escaparem, mas com uma tremenda velocidade, Kakuzu ataca na perna ferida e o golpeia com sua maleta de money, em seguida, acertando-o em cheio nas costas, deixando Asuma cheio de dor no chão. Após isso Kakuzu junta a cabeça e o corpo de Hidan e começa a costurá-lo de volta. Shikamaru demonstraria grande preocupação em relação às habilidades de seus adversários. Kakuzu diz a Hidan para cuidar do que valia dinheiro, enquanto ele enfrentaria os outros três. Kotetsu invoca uma ferramenta, e junto com Izumo, partem para o ataque. Izumo lançaria sua armadilha condensada, enquanto Kotetsu tentaria acertar Kakuzu, que consegue desviar. No entanto, a ferramenta de Kotetsu sai do chão e volta para sua mão, pegando Kakuzu desprevenido. Mais rapidamente, este usa suas mãos para atacá-los, prendendo os dois em sua investida. Hidan se aproximaria de Asuma para matá-lo, mas Asuma abre os olhos e tenta atacá-lo, ficando vulnerável ao ataque da arma de Hidan. No entanto Asuma conseguiria desviar, e a arma acaba atingindo o próprio Hidan, mas ele estava dentro do seu diagrama, fazendo com que Asuma recebesse todo o golpe e começasse a sangrar gravemente. Desesperado, Shikamaru corre em direção a Asuma, pensando consigo mesmo que de fato, Asuma estava disposto a se sacrificar. Ele se lembra da discussão que teve com Asuma antes de abordarem os Akatsukis. Shikamaru queria estar na linha de frente, mas Asuma explicou que como estrategista, seu papel era ficar na retaguarda para orientar o esquadrão, o que deixou Shikamaru inconformado, argumentando que sua estratégia permitia proteger seus companheiros. Asuma ressaltou que se Shikamaru se referia a eles quando falava sobre proteger, ele ainda não entendia completamente o significado da proteção e pelo que realmente estavam lutando. Asuma continuou, afirmando que até Shikamaru compreender plenamente o que estavam protegendo e o motivo pelo qual estavam lutando, ele não o colocaria nas linhas de frente. Shikamaru se culpa por não ter pensado em uma estratégia melhor enquanto corria em direção a Asuma. Hidan por sua vez, se prepara, e se perfura ao meio. Asuma sente todo o ataque em si próprio, deixando Shikamaru desesperado ao ver seu sensei naquele estado e por não poder fazer nada para ajudar. Com raiva em seus olhos, Shikamaru se levanta e avança para enfrentar Hidan, mas Kakuzu jogaria Izumo contra ele, deixando a situação bastante complicada para os ninjas de Konoha. Porém corvos surgem e reforços aparecem. Choji resgataria Asuma, e Ino ajudaria Shikamaru a se recuperar, enquanto Aoba distrai os Akatsukis. Shikamaru sente o coração de Asuma com batimentos bem baixos e instrui que Choji e Ino o levem para a vila imediatamente. No entanto, Kakuzu surge e diz que não desistiria de sua recompensa. Aoba parte para cima dele, e os dois começam a trocar golpes. Nesse momento, Pen entraria em contato com os dois Akatsukis, mencionando que era hora de selar o Duas Caudas, deixando claro que isso era de extrema importância. Com essa ordem, Kakuzu e Hidan decidem interromper a luta e sair do local, prometendo que voltariam. Shikamaru, com o coração apertado, insiste para que Choji e Ino levem Asuma imediatamente, mas Asuma mesmo nas últimas, afirmaria que não era necessário, reconhecendo que havia tudo acabado para ele. Shikamaru se recusa a aceitar essa realidade e pede a Ino para tentar curá-lo com seu ninjutsu médico, mas ela logo perceberia que não havia mais nada que pudesse fazer. Num momento emocionante, Asuma começaria a dizer suas últimas palavras para seus alunos. Ele elogia Ino por sua teimosia e confiabilidade, pedindo que ela cuidasse de Choji e Shikamaru. Para Choji, ele diz que era gentil e o encoraja a confiar mais em si mesmo. E finalmente para Shikamaru, ele destaca seus grandes instintos como ninja, afirmando que ele poderia se tornar Hokage, mas brinca que como era preguiçoso, odiaria o trabalho. Asuma revela a Shikamaru quem era o verdadeiro rei no Shogi, ou seja quem eles realmente deviam
proteger. Em seguida ele compartilha com Shikamaru sobre sua descendência que estava a caminho, deixando a responsabilidade sobre ela para seu aluno. Em seus momentos finais, Asuma pede para fumar pela última vez, e Shikamaru ajuda, e assim Asuma partiria deixando um vazio na equipe e nos corações de seus alunos.